O comitê julgou apropriado, nesse momento, dar sequência ao ciclo de calibração da política monetária, reduzindo a taxa básica em 14,25. No cenário atual, caracterizado por forte aumento de incerteza, o comitê reafirma serenidade e cautela na condução da política monetária, sem prejuízo para o seu objetivo fundamental. Essa decisão também implica a suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento ao pleno emprego. Votaram por essa decisão todos os diretores, então temos decisão unânime novamente. Vamos repercutir essa decisão do Copom com o Jefferson Bittencourt, head de macroeconomia do ASA. Jefferson, obrigado pela participação conosco, até pelo aguardo, porque agora são 7 horas e 9 minutos. Demoramos meia hora a mais para receber essa comunicação, talvez porque há muitos pontos que podem gerar reação do mercado na condução dessa comunicação. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E eu atribuo, assim, eu acho que podia ter atrasado um pouquinho mais, porque o comunicado ainda ficou um pouco confuso. Então podia ter gastado mais uns 15 minutos. Talvez nessa comunicação sobre a próxima reunião, você disse. Isso, e a sinalização de que eventualmente se continuar, se parasse de cortar, podia a inflação estar abaixo da meta no horizonte relevante. Ficou meio confuso aquele parágrafo. Mas se a gente começa no início do comunicado dando um peso muito grande para o cenário internacional, assim, um peso até similar ao dos comunicados anteriores, não digo o mesmo texto, mas um peso importante para o tema. Aí eu acho que a gente já começa olhando talvez demais para o lado errado. O problema da pressão inflacionária brasileira hoje, a gente tem idiosincrasias suficientes para a gente se preocupar com as questões brasileiras em relação à nossa inflação. A gente tem o PIB acima do potencial, a gente tem um emprego muito forte, a gente tem El Niño, a gente tem fatores de impulso que ele agregou no balanço de risco, impulso fiscal, estímulos econômicos que são de volume muito significativo, como tu mesmo tem destacado aqui. Então, dar esse peso todo para o cenário internacional, para o cenário da guerra, não, ainda há incerteza sobre a questão da guerra, acaba, começando por esse tema, acaba tirando um pouco do peso. Então, vamos olhar os nossos sapatos, como é que estão e ver como é que está a pressão interna. Então, assim, o que me pareceu os pontos destacados no texto eram suficientes para sinalizar uma parada. O que me parece que foi a sinalização final foi: tem a possibilidade de continuar cortando, não vou me comprometer com isso, pode ser que eu tenha parado, vamos esperar os próximos passos. Essa foi a percepção que eu fiquei desse comunicado. Eu estou confuso, porque eu não sei descrever. Se alguém me perguntasse agora, Jefferson, se esse comunicado ele é duro ou ele é brando. Ele é duro porque temos um balanço de riscos assimétrico por conta dessa comunicação sobre a guerra e o Banco Central reconhecendo que setores cíclicos que respondem a juros, eles cresceram, eles continuam com atividade resiliente, continuam com atividade crescente neste primeiro trimestre. Ou seja, são pontos muito preocupantes que não estavam nos comunicados anteriores. Mas ele é brando quando ele fala que na próxima reunião, se a gente mantivesse a taxa como está, a inflação entraria abaixo da meta no horizonte relevante lá em 2028. No balanço, é duro ou é brando? Qual que é a tua avaliação? Porque realmente ficou no meio do caminho. Eu daria até um passo atrás. A impressão que eu tenho é que, assim, tirando esse aspecto, se eu mantiver, tem a inflação no horizonte relevante, tirando esse aspecto, o resto do comunicado me parece contraditório com a própria decisão. Assim, tinha espaço para cortar mais 0,25 se não fosse essa parte da inflação no horizonte relevante, tudo que foi agregado. E a exclusão da parte que fala da recalibração, que é um parágrafo inteiro, que é retirado do final do comunicado, estaria no sentido de, tenho elementos suficientes para parar e considerar todos esses fatores que foram incorporados de estímulos, enfim,
vários outros riscos de pressões inflacionárias. Então, de fato, foi por isso que eu comecei dizendo o seguinte, talvez valesse a pena ter gastado mais uns 15 minutos de atraso e tentar ajustar esses pontos que ficaram confusos. Perfeito. Quando a gente olha para a atividade interna, uma preocupação válida do Banco Central, realmente esse problema interno de impulso fiscal. E até me surpreende que tem aqui impulso fiscal na comunicação oficial do Banco Central. Muito disfarçado, mas tem. Mas tem, né? Falando que Estímulos à economia. Digamos podem ser dos mais diversos, né? Não, a gente sabe do que ele está falando. Perfeito. Então temos aí essa inclusão dos estímulos internos e a da atividade resiliente. Como você disse, valeria talvez dar mais destaque para isso. Como é que você percebe o que os diretores estão lendo sobre a economia do Brasil? Então, uma coisa também é o que está lendo, outra coisa é o que está comunicando. Perfeito. Porque tu precisa colocar no comunicado algum mínimo respaldo para a decisão que foi tomada. Mas se a gente teve, por um lado, a sinalização do final da guerra, tudo bem, é válido discutir os termos do acordo, só sai em 60 dias, a gente vai ter... E aí temos um problema, a gente tem uma reunião daqui a 45 dias, nós não vamos ter os termos finais do acordo, muito provavelmente, para a próxima reunião. O Banco Central vai usar isso de bengala de novo? Faltam 15 dias ainda para os termos finais do acordo, então não sei muito bem para onde vai a guerra, tem certeza? Ou a gente vai realmente se debruçar sobre as nossas idiosincrasias e entender quais são as pressões domésticas sobre a inflação que justificavam uma política monetária já parando esse ciclo de recalibração. Mas o que eu ia destacar é, se por um lado no setor externo a gente tem esse alívio que veio da perspectiva do acordo, por outro a gente teve hoje uma decisão bastante dura do Fed, uma decisão ROC, foi uma manutenção, mas com uma sinalização de retorno da elevação da taxa de juros ainda esse ano. Então, se tinha do setor externo uma notícia boa, a notícia que veio do Fed não é muito auspiciosa para a gente seguir o nosso ciclo de corte. São 18 participantes do comitê no Fed. 8 votaram indicaram que o juro vai continuar nesse patamar. 9 indicaram aumento. Só um falou que o juro vai cair lá fora. Sim. O quanto essa política monetária vai afetar o que vai acontecer por aqui, em especial para câmbio, talvez, que pode ser mais um fator de encarecimento de custos no Brasil? Exatamente. A gente tem um conjunto de informações que são vistas no cenário internacional. Assim, uma questão, por exemplo, que vai bater domesticamente, mas batendo no mundo inteiro. Encarecimento dos insumos agrícolas ainda por causa da guerra. Isso já está muito na percepção do mercado, preço de fertilizantes e tal. El Niño realmente vindo a perspectiva de um El Niño bastante impactante. Isso também tem impacto para a política monetária dos outros países. O Fed está refletindo essas preocupações. A gente ainda está nessa discussão falando sobre a guerra, sobre as perspectivas de Por quê? Qual que é a tua leitura? Por que a gente seguiu nessa direção? A minha visão esse Banco Central me parece muito comprometido com qualquer sinalização que ele tenha passado. Então, para mim, foi necessário um comunicado que se adequasse ao que a comunicação que vinha até agora estava sinalizando, que era mais um corte de 0,25. Então, por mais que esteja no radar, e é evidente que está no radar do Banco Central, todas essas questões que estão sendo discutidas diariamente, como a pressão de preços de commodities que vem com o El Niño, a elevação dos custos dos insumos agrícolas, precisava de alguma maneira respaldar o que vinha sendo comunicado. Então, aí a construção acabou sendo, não, vamos voltar e vamos falar um pouco mais da questão da guerra e menos dessas, como eu venho dizendo, das nossas idiosincrasias, que já são suficientes para estopar esse movimento de mercado hoje, o Jefferson, cara, eu estou olhando ali para juros subindo 2%. Difícil DI subir 2% na curva de uma hora para outra num dia só. Isso acontece. Infelizmente está acontecendo mais do que gostaríamos. Mas hoje subiu 2%, reação lá fora.
Esse mercado, ele causa que tipo de sentimento, esse comunicado causa que tipo de sentimento no mercado? A gente pode ver mais correção vindo aí, porque o juro eventualmente vai ficar mais alto do que a gente imaginava? Então, eu acho que tem uma percepção é que uma decisão de corte seria vista como dove. Mas o comunicado poderia, de alguma maneira, corrigir isso. E aí, assim, eu acho que essa era uma reunião onde é natural, né, que a ação do Banco Central seja menos relevante que a comunicação do Banco Central. Nessa reunião em particular, a comunicação era muito mais importante do que a ação em si. E acabou que a comunicação não saiu redonda para sinalizar que, apesar do corte, o nível de preocupação com essa trajetória de inflação colocava o Banco Central ali numa tendência, ou numa tendência mais robusta, ou numa situação de que efetivamente parou. E a implicação é que as taxas podem refletir nos próximos dias essa confusão. Perfeito. Inclusive, temos revisão do cenário de inflação do Banco Central. Tá? Na decisão passada, esse era o cenário. Quarto trimestre de 2027 com 3,5% e 2026 com 4,6%. Agora eu vou trazer o nosso novo comunicado do dia de hoje. O cenário do modelo do Banco Central é de 2026 com 5,2% de inflação, casando talvez com a projeção do mercado, do Boletim Focus, que viu 14 semanas seguidas de reajuste. E para 2027, quarto trimestre, horizonte relevante, 3,7% de inflação. Aí sim, mais alta essa inflação do que no comunicado anterior, e longe da meta, que é de 3%. O IPCA de livres, preços livres, 3,7% também. E os administrados aqui é destaque, 3,9%, até mais alto do que os preços livres, com os reajustes para preços administrados no Brasil. Jefferson Bittencourt, depois do atraso, depois da confusão no comunicado, só me resta agradecer a participação tua aqui conosco. Obrigado por dedicar parte do seu tempo a interagir conosco em tempo real, repercutir aqui no ato essa decisão. Até uma próxima e boa sorte amanhã, meu cara. Obrigado. Valeu, uma ótima noite.